que já está prestes a começar. Já temos as imagens dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal para esta, digamos assim, primeira parte da sessão em homenagem à Constituição Federal de 1988, com a presença do presidente da República, Michel Temer, sentado ao lado da ministra presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta esta sessão especial com a visita protocolar do presidente da República nesta data de 28 anos da Constituição da República Federativa do Brasil, e agradecendo a presença de todos, em especial do presidente da República que visita esta nossa casa, estabelecendo as visitas protocolares dos presidentes da República, e para falar sobre os 28 anos da promulgação da Constituição do Brasil. Inicialmente, eu concedo a palavra ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor Dr. Cláudio Lamáquia, que está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, senhores advogados, excelentíssimo senhor ministro da Justiça Alexandre de Moraes, excelentíssimo procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, senhoras e senhores, é sempre uma honra para a Ordem dos Advogados do Brasil falar no Supremo Tribunal Federal como porta-voz não apenas da advocacia, mas também da cidadania. Em seu papel institucional imperativo de seu estatuto, que é a lei federal, obriga-se a defender a Constituição, a democracia, os direitos humanos e a justiça social, postulados que encontram nesta Corte sua mais alta instância de recurso e preservação. A passagem dos 28 anos de promulgação da Constituição de 1988, neste 5 de outubro, enseja, sim, amplas e profundas reflexões sobre o cenário institucional brasileiro contemporâneo. Desde sua promulgação, a Constituição Federal, batizada de Constituição Cidadã, foi alvo de críticas que resultaram nestas quase 3 décadas de vigência em um total de 98 emendas a seu texto original. Não obstante, excetuada a Constituição de 1891, que fundou a República, é esta de mais longa vigência e que tem garantido o mais prolongado período de democracia republicana em nosso país. Se a Constituição não tivesse méritos e méritos relevantes, isto não ocorreria. Ouso dizer que, não obstante suas imperfeições, o excesso de emendas decorre fundamentalmente de uma distorção. Cada governo que se estabelece busca adaptá-la a seus programas, quando estes é que deveriam adaptar-se a ela. É uma Constituição imperfeita, sim, como toda obra humana, mas é criticada muito mais por suas qualidades do que por seus defeitos. É uma Constituição generosa, cujo capítulo dos direitos e garantias individuais é dos mais avançados do mundo. Se há necessidade de revê-la e emendá-la, e sabemos que há, ela própria mostra qual o caminho para fazê-lo. Basta seguir o que estabelece o seu artigo 60 e seus parágrafos. E aqui também vale, neste momento, relembrar palavras do deputado Ulisses Guimarães no discurso com que promulgou, em 1988, em nome da Assembleia Nacional Constituinte, esta Constituição. Dizia o deputado Ulisses Guimarães: a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O país vive hoje um quadro de profunda descrença na política. Todos nós temos acompanhado isto. A palavra e a ação corretiva
notadamente por operações como a Operação Lava Jato, provoca justa expectativa da população quanto ao saneamento moral de sua cena pública. Isso, no entanto, deve se dar e só pode se dar dentro dos estritos termos da lei, dentro do devido processo legal, com ampla defesa, direito ao contraditório e respeitada a presunção de inocência. Transgredi-lo a qualquer pretexto é um crime contra a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. E tenho dito e repetido, não se pode pretender combater o crime cometendo um outro crime. Infelizmente, isto tem ocorrido com preocupante frequência. Do ponto de vista da advocacia, são recorrentes as denúncias de transgressão às suas prerrogativas, que não são suas, mas, sobretudo, do próprio cidadão a quem representamos. Que seja lá qual tenha sido o delito em pauta, tem direito à defesa este cidadão. Esse é um direito humano fundamental na República Federativa do Brasil e em toda a humanidade. Sendo o advogado, por determinação constitucional, indispensável à administração da justiça, como reza o artigo 133 da Constituição Federal, restringir-se seus direitos representa um descumprimento à própria Constituição. Insisto, e tenho insistido muito nesta tecla, pela constância e gravidade das transgressões que vão desde a intimidação física até a negação de acesso aos autos, passando pela violação do sigilo do advogado com seu cliente. Mais que cometê-las, busca-se ainda transmitir à sociedade, sobretudo sua parcela menos informada, a ideia de que o advogado e o cliente são uma mesma coisa, enquanto nós sabemos todos que a tentativa disto é exatamente a tentativa de criminalizar a advocacia e o direito de defesa. Defender estes postulados não significa compactuar com os notórios ilícitos que têm vindo à tona. A OAB, ao longo de seus quase 86 anos de história, sempre esteve na linha de frente do combate à corrupção. Da mesma forma, apoiamos a responsabilização penal de quantos estiverem envolvidos nos crimes apurados, na Lava Jato ou em qualquer outra operação legal de combate ao crime. Não admite, porém, que a justiça tenha seus ritos elementares suprimidos e transfigurada num espetáculo midiático. A visão de que a justiça não é show precisa, sim, ser externada para toda a sociedade brasileira. Quando se transgride a legalidade, não importa qual seja a causa ou pretexto, abre-se precedente que legitimará, no futuro, tiranias e truculências. E aí é inevitável citar novamente o antológico discurso de promulgação da Constituição Federal feito por Ulisses Guimarães. A corrupção é o cupim da República. República suja pela corrupção impune, tomba nas mãos dos demagogos, que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. E é de demagogia que estamos falando quando denunciamos os que desafiam o devido processo legal, a pretexto de saciar a fome e sede de justiça da sociedade. Rui Barbosa, há quase um século, ensinava: fora da lei não há salvação, e não há mesmo. O país precisa de reformas, todos sabemos disto. Precisa de reformas na economia, na política, no Estado. Acima de tudo, precisa mudar a mentalidade de seus homens públicos. A crise tem propiciado aprofundar os diagnósticos e indicar algumas destas mudanças. Precisamos fazê-las, mas sem retrocessos sociais. O primeiro turno da eleição municipal deste ano mostra, com muito acerto, a mudança na regra eleitoral que propusemos a esta Corte, que proibiu doações de empresas e partidos e candidatos. A redução substancial do custo das campanhas mostrou-se um ganho efetivo para toda a sociedade brasileira. Sem a pirotecnia do marketing, os candidatos precisaram realçar suas ideias e propostas durante todo o pleito eleitoral. Agora, a OAB luta pela aprovação de lei que tipifique o crime de caixa 2 de campanha.
é preciso cobrar, sim, do Congresso Nacional celeridade na aprovação de uma lei tão importante. São providências para além das medidas de saneamento moral da vida pública brasileira, que não se esgotam apenas com a punição de transgressores. Cumprimento esta Corte, excelentíssima senhora presidente Carmen Lúcia, pela oportunidade desta celebração, que evoca a redemocratização do país e a superação do arbítrio e da insegurança jurídica. A Constituição de 1988, com todas as suas limitações, já entrou para a história do Brasil como a que melhor expressa a demanda da sociedade brasileira por direitos individuais e cidadania. Não podemos perder isto de vista e permitir qualquer tipo de retrocesso. Muito obrigado. Fará uso da palavra o Procurador-Geral da República, senhor Dr. Rodrigo Janot, em nome do Ministério Público. Excelentíssima senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, em nome de quem saúdo os demais ministros, todos os magistrados aqui presentes, excelentíssimo senhor Presidente da República, senhor Michel Temer, em nome de quem homenageio as demais autoridades do Poder Executivo, excelentíssimo Presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Carlos Cláudio Lamáquia, em nome de quem saúdo a todos os advogados aqui presentes, meus colegas de Ministério Público, senhoras e senhores. Há elementos de identidade que nos unem como nação. Gostaria de citar nessa oportunidade ao menos 3 que nos irmanam: nossa terra, nossa língua e nossa Constituição Federal. De origem democrática, a Carta de 1988 comemora seu 28º aniversário, a despeito de contar com quase uma centena de emendas em seu tecido constitucional. Elaborada com redação detalhista, a qual recebeu elogios e críticas por tal, ela traz tantos direitos outrora usurpados do nosso povo, que lhe coube o belo epíteto de Constituição Cidadã, cunhado por Ulisses Guimarães. O lento processo de redemocratização de nosso país teve, na promulgação da atual Constituição, o ponto de inflexão necessário a recolocar o Brasil no curso do reconhecimento e do respeito às garantias e direitos fundamentais, sociais e econômicos. E hoje, o cerne das conquistas e valores trazidos pelo Constituinte de 1988 há de ser valorizado, há de ser preservado. A Constituição tem a virtude de edificar o Estado brasileiro em sólida base democrática sob a qual se erguem, como valores supremos, os pilares dos direitos e garantias individuais e sociais, da liberdade, da segurança, do bem-estar, do desenvolvimento, da igualdade e da justiça. De fato, para ser reconhecido o Estado como democrático e de direito, pressupõe-se que os poderes que o formam atuem de modo harmônico na natural inserção que os une e de maneira independente naquilo que lhes é peculiar. Nessa cerimônia, reúnem-se representantes de 2 poderes, os quais sustentam em seus ombros, mais o Legislativo, a organização do Estado e a manutenção de garantias e direitos assegurados pela Constituição. E para defender tais direitos, nossa Carta Magna também concedeu ao Ministério Público o seu papel de guardião de modo independente e permanente, incumbindo-lhe a defesa da ordem democrática, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Aproveito o ensejo para enaltecer o hercúleo trabalho do Supremo Tribunal Federal, a fim de interpretar e dar concretude ao texto constitucional. Há 28 anos, portanto, as vozes de 34 ministros dessa Casa
reverberaram nas paredes desse plenário o esforço de revelar o que diz a Constituição. Nesse empenho, a Casa contou com o apoio de 7 procuradores-gerais da República, exortando o sentir do Ministério Público brasileiro. Importantes datas não podem ser esquecidas. Gostaria de parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência, senhora Presidente, em comemorar o aniversário da Constituição Federal, lídima responsável pela evolução do processo civilizatório nacional. Senhora Presidente, senhores ministros, estejam certos de que nossas instituições republicanas permanecem firmes e aptas a defender um dos maiores bens do nosso país, a nossa Constituição da República. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, senhor Procurador-Geral, doutor Rodrigo Janot, senhor Presidente da OAB, doutor Cláudio Lamarck, senhor Ministro da Justiça, senhor Defensor-Geral, senhores ministros, colegas advogados, eu tenho extraordinário prazer em participar desta iniciativa da presidente Carmen Lúcia. Ligou-me ela na semana passada para, muito adequadamente, comemorar os 28 anos da Constituição Federal. E teve até a delicadeza pessoal de dizer, olha, você foi constituinte, de modo que seria extremamente útil se nós pudéssemos juntos comemorar essa data, que foi a data da reconstrução do Estado brasileiro, mas sob o foco da democracia e do direito mais absoluto de todos os cidadãos. Eu me regozijei com o convite e logo disse, olha, eu estava programando uma visita especial ao Supremo Tribunal Federal, como presidente da República, para, mais uma vez, homenagear a Corte Suprema do país. Mas esta oportunidade se engrandece precisamente pela data que ora se comemora. E interessante, presidente Carmen Lúcia, que muitas e muitas vezes se costuma dizer que a Constituição é muito detalhista, vai ao pormenor, e com isto, digamos assim, ela restringe a área discricionária do Poder Legislativo e, de igual maneira, do Poder Judiciário, porque tantos preceitos ela abriga que pouco espaço fica para a legislação e para a jurisdição. Pelo menos isso se alardeou durante um largo período. Mas eu confesso que não me impressionei jamais com esse argumento, porque, diferentemente até, sem embargo da Constituição não ser principiológica, como são muitas das constituições de outros países, no particular a Constituição norte-americana, o fato é que essa discricionariedade do Legislativo, especialmente do Judiciário, não foi coartada, não foi impedida pela Constituição Federal. Se eu tomar o caso, especialmente, deste Supremo Tribunal Federal, eu verifico quantas e quantas vezes o Supremo Tribunal Federal decidiu matérias que não chegaram a ser legisladas, mas que estavam inscritas no texto constitucional. Costuma-se até dizer, não é, que muitas vezes que o Supremo é uma corte de natureza política. Ela é política no sentido de que, ao decidir, ela tem os olhos voltados para o país, para os interesses do país, mas jamais o faz em desacordo com o texto constitucional. O que o Supremo fez de uns tempos a esta parte foi exatamente abandonar a literalidade do texto constitucional para decidir com base no sistema montado pela Constituição. Quantas e quantas decisões foram proferidas por esta Corte Suprema, baseada na interpretação de princípios constitucionais, não é? Que, na verdade, devem ser levados em conta muito mais do que a letra da Constituição. Não é evidente que, muitas e muitas vezes, a clareza do texto impede qualquer espécie de interpretação sistêmica. Mas o Supremo, volto a dizer, não se pautou por esta ideia, digamos assim, de restrição
que a Constituição teria imposto em face do fato de prever muitas normas e muitos assuntos no seu texto. O caso da anencefalia, o caso, enfim, vários acórdãos aqui proferidos levaram em conta precisamente os princípios da Constituição Federal. E, de igual maneira, no Legislativo. É interessante, o doutor Cláudio Lamáquia dizia do grande número de emendas, de um lado, e, de outro lado, um grande número de leis complementares e leis ordinárias que são propostas, precisamente porque, mais uma vez, está se revelando que não é verdadeiro, a verdadeira afirmação de que nós detalhamos demais o Estado brasileiro ao constituí-lo em 5 de outubro de 1988. E, com toda a franqueza, eu muitas e muitas vezes uso desses princípios constitucionais. Ainda há poucos dias eu me manifestava dizendo que um dos alicerces da Constituição Federal está exatamente no seu artigo 1º, quando prevê o princípio da dignidade da pessoa humana, que deve ser levado em conta em toda e qualquer decisão ou em toda e qualquer legislação. E eu me referia a este princípio basilar do texto constitucional para mencionar a questão do combate ao desemprego no país, porque, a meu ver, não há direito social mais precioso do que o direito ao emprego. E é interessante como logo fiz a conexão com o fenômeno da dignidade da pessoa humana. E até isso é fruto, às vezes empiricamente, nós passamos a interpretar o direito, né? Mas eu tive um episódio, presidente Carmen Lúcia, em que um casal me disse: olha, Temer, nós dois estamos desempregados e vou contar um episódio a você. O episódio era o seguinte: eles têm 2 filhos pequenos e normalmente o pai saía para trabalhar antes dos filhos irem para a escola. E logo num dia determinado, o pai não foi à escola, não saiu para trabalhar, e o filho disse: mas você não tem mais emprego? E ele ficou envergonhado. Envergonhado que ficou, nos dias seguintes, o que é que ele fazia? Ele se aprontava e saía antes dos filhos para ir para a rua, e só voltava depois, porque era uma coisa extremamente indigna o fato de não ter emprego. Então, a tese da dignidade da pessoa humana, estou apenas exemplificando para dizer como é importante a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos últimos tempos, quando vai decidindo de acordo com a principiologia constitucional. Por isso que eu tenho um prazer, digamos, redobrado em vir aqui na qualidade de presidente da República para comemorarmos juntos o Dia da Constituição. E, muito a propósito, eu quero revelar que, conversando com a presidente Carmen Lúcia, chegamos à conclusão de que nós deveríamos propor, e eu vou sugerir isso ao Legislativo, que se proponha o dia 5 de outubro como o Dia da Constituição. E isso é fundamental, porque nós, no Brasil, nós desprezamos muito os nossos valores do passado. Estou falando de um passado recente, afinal, a Constituição ainda é quase adolescente, né? Mas é importante que a todo momento nós venhamos a rememorar a preciosidade de certos instantes da história nacional, como o foi a data de 5 de outubro de 88 e como o é, no dia de hoje, a lembrança extraordinária da presidente Carmen Lúcia e dos senhores ministros em comemorarem solenemente a data do novo Estado brasileiro. E apenas para finalizar, presidente Carmen Lúcia, talvez devêssemos retomar a senhora que tantas vezes se manifesta em favor do princípio federativo, e nós sabemos que a federação no Brasil é algo que não é verdadeiro, embora previsto por escrito no texto constitucional, não é praticada no dia a dia, não é? A nossa vocação centralizadora é uma coisa extraordinária, isso vem desde o Brasil colônia, capitanias hereditárias, governo geral, império com Estado unitário, e depois, quando tínhamos constituições, embora escritas com dizeres democráticos, a prática era extremamente centralizadora. Tanto que, de tempos em tempos, nós voltamos para um Estado centralizador. Foi assim em 30, foi assim em 64, e voltamos agora a uma democracia plena a partir de 5 de outubro de 88. Mas eu queria também propor, e sei que a senhora já está de acordo, com a tese de nós levantarmos alguns temas já projetados no Legislativo e outros que poderíamos propor para fazer um pacto da federação, um pacto federativo.
ao mesmo tempo que um pacto republicano, que, aliás, foi levado adiante quando o ministro Gilmar era presidente supremo, e neste pacto republicano de então, arrolavam-se vários projetos de lei que eram depois trabalhados no Poder Legislativo, de modo a tentar aprová-los. É claro que o elenco era muito grande, mas alguns tantos eram aprovados. Então, se Vossa Excelência concordar, talvez pudéssemos formalizar alguns projetos que levassem a uma federação efetiva e real no nosso país e, ao mesmo tempo, outros tantos temas que pudessem nascer dessa conjugação de esforços do Executivo e do Judiciário, no particular do Supremo Tribunal Federal, e que fossem levados ao Poder Legislativo. Mais uma vez, presidente e ministra Carmen Lúcia, eu quero cumprimentá-la por esta iniciativa, dizer que isto engrandece as nossas instituições e revela, mais uma vez, as preocupações do Supremo Tribunal Federal com os destinos do nosso país. Muito obrigado. Para falar sobre a Constituição do Brasil e o papel do Supremo, eu passo a palavra ao decano, eminente ministro Celso de Mello. Excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor presidente da República, professor Michel Temer, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, excelentíssimo senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Carlos Lamáquia, excelentíssimo senhor ministro da Justiça, professor Alexandre de Moraes, excelentíssimo senhor defensor público geral federal, doutor Carlos Eduardo Barbosa Paz, eminentes senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, minhas senhoras e meus senhores. Este ano de 2016 iniciou-se sob a égide virtuosa de uma data de significativa importância e de alto relevo político, jurídico e social na história de nosso país. Refiro-me ao 28º aniversário de promulgação da Constituição Democrática de 1988. Esse evento impõe reflexões, ainda que breves, sobre o papel institucional, sobre as funções constitucionais e sobre a responsabilidade política e social do Supremo Tribunal Federal no contexto do processo de consolidação e de aperfeiçoamento da ordem democrática em nosso país, e mais diretamente no plano da construção de uma jurisprudência das liberdades, concebida e formulada em favor dos direitos e garantias básicas da pessoa humana. Cabe registrar, antes de mais nada, a feliz iniciativa de Vossa Excelência, senhora ministra Carmen Lúcia, na comemoração do Dia da Constituição, no âmbito desta Suprema Corte, que se enriquece com a honrosíssima presença do excelentíssimo senhor presidente da República e professor de Direito Constitucional, Michel Temer, eminente constitucionalista, professor e respeitado estudioso das instituições de nosso sistema político-jurídico. Nada mais adequado e oportuno do que celebrar, aqui e agora, o 28º aniversário da promulgação da Constituição da República de 1988, por tratar-se de um dos mais significativos estatutos constitucionais de todos quantos regeram a organização institucional brasileira ao longo de quase 2 séculos de existência soberana e de vida independente de nosso país como Estado nacional. O exame comparativo da Constituição de 1988 com aquelas que a precederam revela e permite ressaltar a importância, a originalidade e o caráter inovador que qualificam a nossa vigente lei fundamental, elaborada e aprovada em ambiente de plena liberdade pelos representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte em um momento histórico impregnado de densas significações, em que o Brasil rompeu
vitoriosamente a ordem autocrática imposta por um regime sombrio, regido por curadores governamentais, um regime sombrio que havia aniquilado a vida democrática em nosso país, frustrando assim os sonhos de liberdade de toda uma geração de brasileiros. E nesse contexto, impõe-se ao Supremo Tribunal Federal, tornado fiel depositário da preservação da autoridade, da supremacia e da intangibilidade da nova ordem constitucional, por deliberação soberana da própria Assembleia Nacional Constituinte, reafirmar a cada momento, em comunhão solidária com toda a magistratura nacional, o seu respeito, o seu apreço e a sua lealdade ao texto sagrado da Constituição Democrática do Brasil. Incumbe, bem por isso, aos magistrados e aos tribunais em geral, e notadamente aos juízes da Corte Suprema do Brasil, o desempenho do gravíssimo encargo que lhes é inerente, o de velar pela integridade dos direitos fundamentais de todas as pessoas, o de repelir condutas governamentais abusivas, ou de conferir prevalência à essencial dignidade da pessoa humana, ou de fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a práticas discriminatórias, e ou de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal. O Supremo Tribunal Federal possui a exata percepção dessa realidade e tem, por isso mesmo, no desempenho de suas funções, um inderrogável compromisso com o Brasil e com o seu povo, que consiste em preservar a intangibilidade da Constituição que nos governa a todos e que representa, em sua incontrastável força normativa, a certeza de que o nosso país, ao longo desses últimos 28 anos, continua a viver, como está a viver até o presente momento, em clima de absoluta normalidade institucional, sem solução de continuidade, sem rupturas quaisquer em seu processo democrático e em ambiente de integral respeito à ordem constitucional e de incondicional reverência às instituições da República. Torna-se de vital importância reconhecer, portanto, senhora presidente, que o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião, por excelência, da Constituição, em virtude de expressa delegação do poder constituinte, não pode, esta Corte não pode renunciar ao exercício desse encargo, pois se a Suprema Corte falhar no desempenho da gravíssima atribuição que lhe foi outorgada, a integridade do sistema político, a proteção das liberdades públicas, a estabilidade do ordenamento normativo do Estado, a segurança das relações jurídicas e a legitimidade das instituições da República restarão profundamente comprometidas. É preciso, pois, senhora presidente, reafirmar a soberania da Constituição, proclamando-lhe a superioridade sobre todos os atos do poder público e sobre todas as instituições do Estado, o que permite reconhecer, no contexto do Estado democrático de direito, a plena legitimidade da atuação do Poder Judiciário na restauração da ordem jurídica quando lesada e, em particular, a intervenção do Supremo Tribunal Federal, que detém, em tema de interpretação constitucional e por força, cabe enfatizar,
de expressa outorga que lhe foi conferida pela própria Assembleia Nacional Constituinte, o monopólio da última palavra, de que já falava Rui Barbosa em discurso parlamentar que proferiu como senador da República em 29 de dezembro de 1914, em resposta ao senador gaúcho Pinheiro Machado, quando Rui, com precisão, definiu o poder de nossa Suprema Corte em matéria constitucional, pronunciando, então, palavras que ainda hoje guardam permanente atualidade. Disse, então, Rui Barbosa, que associava a sua condição de senador da República a de eminente jurisconsulto, de ilustre advogado e hoje patrono dos advogados brasileiros, disse então Rui Barbosa, naquele longínquo ano de 1914, verbis, em todas as organizações políticas ou judiciais, há sempre uma autoridade extrema para errar em último lugar. O Supremo Tribunal Federal, não sendo infalível, pode errar. Mas a alguém deve ficar o direito de errar por último, de decidir por último, de dizer alguma coisa que deva ser considerada ou como erro ou como verdade. Fecha aspas. É exatamente aquilo a que se referem os italianos, quando definem a Corte Constitucional Italiana como um órgão de chiusura, como um órgão de encerramento em matéria de interpretação constitucional, o que lhe confere a primazia e o monopólio dessa última palavra, não obstante possamos todos, nesta sociedade democrática, divergir e divergir abertamente de julgamentos proferidos por essa Suprema Corte. Mas o fato é que a outorga ao Supremo Tribunal Federal da precípua condição de guarda da Constituição da República torna intensa a responsabilidade institucional desta Corte na preservação da autoridade da Carta Política, pois nada compensa a ruptura, nada compensa o descumprimento, nada compensa a transgressão da ordem constitucional, porque nada recompõe os gravíssimos efeitos que derivam do gesto de infidelidade ao texto da Lei Fundamental da República. Tal como ressalta em sua preciosa obra doutrinária o eminente ministro da Justiça, professor Alexandre de Moraes, constitucionalista respeitado e mestre de sucessivas gerações de alunos que ingressaram no solo sagrado das arcadas da velha e sempre nova Academia de São Paulo, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. A crescente judicialização das relações políticas em nosso país resulta da expressiva ampliação das funções institucionais conferidas ao Judiciário pela vigente Constituição, que converteu os juízes e tribunais em árbitros dos conflitos que se registram na arena política, conferindo à instituição judiciária um protagonismo que deriva naturalmente do papel que se lhe cometeu em matéria de jurisdição constitucional, como o revelam as inúmeras ações declaratórias de constitucionalidade, ações diretas, arguições de descumprimento de preceitos fundamentais, ajuizadas pelo presidente da República, pelos governadores de Estado e pelos partidos políticos. Agora, todos eles incorporados, aspas, à sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, fecha aspas, o que atribui, considerada essa visão pluralística do processo de controle de constitucionalidade, ampla legitimidade democrática aos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive naqueles casos em que a Suprema Corte, regularmente provocada por grupos parlamentares minoritários, a esses tem reconhecido, pelo fato de o direito das minorias compor o próprio estatuto do regime democrático, o direito de investigação mediante comissões parlamentares de inquérito, tanto quanto tem proclamado, em respeito à vontade soberana dos cidadãos,
o dever de fidelidade partidária dos parlamentares eleitos, assim impedindo a deformação do modelo de representação popular. Mostra-se relevante enfatizar que a interpretação judicial desempenha um papel de fundamental importância, não só na revelação do sentido das regras normativas que compõem o ordenamento positivo, mas, sobretudo, na adequação da própria Constituição às novas exigências, necessidades e transformações resultantes dos processos sociais, econômicos e políticos que caracterizam a sociedade contemporânea. Daí a precisa observação de um ilustre jurisconsulto mineiro, Francisco Campos, cujo magistério enfatiza corretamente que, no poder de interpretar os textos normativos, inclui-se a prerrogativa judicial de reformulá-los em face de novas e cambiantes realidades, sequer existentes naquele particular momento histórico em que tais regras foram concebidas e elaboradas. Importante rememorar a lição desse eminente publicista quando em visita ao Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, disse aquele ilustre jurista: o poder de interpretar a Constituição envolve, em muitos casos, o poder de formulá-la. A Constituição está em elaboração permanente nos tribunais incumbidos de aplicá-la. Nos tribunais incumbidos da guarda da Constituição, funciona igualmente o poder constituinte. Fecha aspas. Enfim, senhora presidente, e já concluindo, nada mais justo e oportuno nesta data em que se celebra o Dia da Constituição do que destacar a posição da magistratura nacional como sujeito de concretização da normatividade fundada em nossa Carta Política. Não se pode desconhecer que o Poder Judiciário assume, na estrutura institucional em que se organiza o aparelho de Estado, significativo relevo político, jurídico e social, pois não há na história das sociedades políticas qualquer registro de um povo que, despojado de juízes e de tribunais independentes, tenha conseguido preservar os seus direitos e conservar a sua própria liberdade. Cumprimento Vossa Excelência, senhora ministra Carmen Lúcia, e também o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, ambos ilustres constitucionalistas e professores eminentes, neste momento em que esta Corte, reunida em sessão plenária, presta reverência, justa reverência, necessária reverência à autoridade de nossa lei fundamental, ao mesmo tempo em que nesta solenidade, nesta cerimônia, renova o seu compromisso de fé na majestade suprema da Constituição da República. Inicialmente, agradeço todas as manifestações e, de uma forma especial, a presença do presidente da República, que faz com que, de imediato, possamos dizer que a Constituição está sendo cumprida pela só circunstância, senhor presidente, da presença de Vossa Excelência, que, como afirmou em seu discurso, se prontificava a fazer uma visita protocolar ao Supremo, retomando uma prática que há algum tempo já não se tinha, e demonstrando, portanto, o cumprimento do artigo 2º da Constituição, da harmonia dos poderes, uma vez que a independência vai por si. Mas a harmonia é preciso que se instale até para que a sociedade tenha o exemplo de que buscamos a harmonia na prestação da jurisdição e no ofício da administração pública em geral. Também a presença da Ordem dos Advogados do Brasil, que representa aquele que, integrando a comunidade jurídica, é indispensável à prestação da justiça, e, de uma forma especial, o Ministério Público,
todos os dias está presente conosco como advogado da sociedade. Eu, antes de encerrar, queria fazer brevíssimas observações, uma vez que pelo Supremo Tribunal manifestou-se de uma maneira, como sempre, brilhante o nosso decano, mas fazendo lembrar que este momento de comemoração e de reflexão também que nos impõe os 28 anos de vigência da Constituição, tem sido um período de luta pela efetividade jurídica, que é do nosso compromisso, da magistratura brasileira, mas também de efetividade social, de fazer com que aquilo que foi conquistado no papel seja realmente realizado e garantido por todos como direito fundamental, não apenas na prateleira onde se guarda a Constituição, mas fazer com que a Constituição saia às ruas e se cumpra verdadeiramente. Vivemos tempos de mudanças, de transformações radicais, de quereres que não são sempre harmônicos e sequer compreensíveis, às vezes, por todos, mas se é certo que essa Constituição, como vem de dizer o presidente Lamáquia, passou por tantas emendas, também é verdade que desta vez e nesses 28 anos cumpriu-se a Constituição, mudando de acordo com o que nela estava previsto para se introduzirem as modificações necessárias. Como afirma agora o ministro Celso de Mello, continuamos acreditando que nosso compromisso é inarredável, insuperável e que é supremo no sentido da supremacia da Constituição. E é esta a força deste tribunal e do Poder Judiciário brasileiro. E no Brasil, o juramento que cada um dos juízes brasileiros faz ao ingressar no cargo específico é o de jurar trabalhar pela Constituição, cumprindo-a, e de trabalhar para que a República Federativa do Brasil seja efetivamente o que está desde o preâmbulo da Constituição. Uma sociedade justa, livre e solidária para todos os brasileiros. São tempos, sim, tumultuados, difíceis para todos, para o cidadão, para o juiz, para aqueles que não são nem juízes e ainda não adquiriram a cidadania plena. Porém, antecipando a celebração mesmo da Constituição, cujo centenário comemoramos amanhã, Ulisses Guimarães dizia que pelejamos todos os dias para vencer a procela, porque nestes tempos de sempre, e ele falava naqueles tempos de Constituinte, navegar é preciso. Eu lembraria, só para finalizar, um poeta mineiro, Emílio Moura, que num verso pergunta se são os ventos ou as ondas que o conduzem. Eu diria que nós não temos o domínio dos ventos e das ondas que acontecem na vida da humanidade e pelas quais nós passamos, mas que nós temos os remos, que são os meios que nos são entregues para que a gente não deixe que a história se faça à própria sorte e possamos construir um caminho que seja este traçado pela Constituição, no sentido de vencer as desigualdades sociais e regionais e de fazer com que a dignidade humana seja uma realidade para todos os pouco mais de 200 milhões de brasileiros. E, neste sentido, senhor presidente da República, aqui agradecendo a presença de Vossa Excelência, claro que conversarei com os ministros, mais do que posso extrair das manifestações que aqui já tivemos, estamos, sim, abertos e prontos a traçar os caminhos para que a gente possa ter, de novo, e na esteira dos pactos republicanos que já foram firmados entre o presidente Lula, então o presidente Lula, o presidente Gilmar, o então presidente do Congresso, depois o presidente Peluso, o presidente Dilma e o também então presidente do Congresso, que agora nós avancemos no sentido de termos um pacto republicano, adicionando a isto os elementos da federação para que a gente tenha a concretização agora neste ponto específico. Mais uma vez agradeço a presença de Vossa Excelência, que, como presidente da República e como professor de Direito Constitucional e como constituinte, tanto fez e tenho certeza que fará sempre e para sempre para que a Constituição seja uma realidade para todos os brasileiros. O Supremo Tribunal Federal se sente honrado por esta presença e por esta comemoração do Dia da Constituição, e eu, agradecendo a presença de todos, suspendo a sessão por 10 minutos para que eu possa conduzir as autoridades da mesa à saída. Muito obrigada a todos. Suspendo a sessão.